trouxe algumas coisas pro Lutz experimentar, porque ele tava se sentindo mais cansado. Então eu falei, bom, acho que o brainstorm vai ser legal. Esses daqui eu vou falar um pouquinho mais, né? O azul de metileno, até postei ontem, a rhodiola rosa. E esses daqui já são considerados nootrópicos, e então a ideia é essa. A ideia é a gente... Às vezes, por exemplo, algo que pra mim é normal, depois do almoço me sentir um pouco mais baqueado, esse tipo de nootrópico seria justamente pra ajustar isso, pra melhorar essa partezinha do meu dia que não tá legal. Exatamente. Ele não vai substituir a cagada, entende? Mas ele vai te ajudar, às vezes, a como você tá naquele dia. E aí você por si só tentar modular a partir do que você se conhece. Esse é o X da questão. Qual é o melhor nootópico para TDAH? Depende. Depende o que essa pessoa com TDAH sente. Eu pego ela tá totalmente disfuncional. Cara, o melhor nootrópico é exercício físico e sono. Exato. E água. Cara, é isso. Exato. Você pegou a ideia da coisa. Não adianta eu forçar com substância para dentro de uma célula, para dentro de um neurônio, sendo que, tipo, tá tudo inflamado. O sistema tá desequilibrado. E aí eu já vou entrar nesse assunto que é um dos queridos, porque pouca gente fala e hoje começou a se falar mais. Você sabe já da complexidade que a gente tem no nosso intestino, da microbiota, né? Para quem não sabe, né, a gente tem trilhões de bactérias, de micro-organismos, na verdade, né? Entre bactérias, vírus, fungos. Só que a gente tem maior população de bactérias, boas e ruins. Essas bactérias também conversam com o nosso cérebro. A gente tem o que a gente chama de nervo vago. É o que a gente mais sabe atualmente. E eu gosto de brincar que a gente acha que é ser humano, mas na verdade nós somos um ser simbiótico. A gente é igual o Venom lá, né, do desenho, então nós somos uma simbiose, né, entre bactérias, micro-organismos em si, né, e humano. Tem até um livro que chama, acho que 10% Sapiens, se não me engano, é só uma parte, nós somos humanos mesmo, né, boa parte do nosso DNA também são delas. E aí, sabendo disso, o que a gente tem hoje, já estamos cada vez mais sabendo que existem bactérias que conversam justamente e liberam neurotransmissores ou estímulos para neurotransmissores. E aí a gente tem uma classificação nova que não é mais probióticos e se chamam psicobióticos. Drogas não, substâncias, bactérias que agem como funções psiquiátricas, funções psicológicas, enfim, psiquiátricas. E os psicobióticos é a nova geração aí que pode favorecer as doenças mentais de, por exemplo, pessoas que são resistentes a tratamentos. Então a gente quer tentar trazer isso pela nutrição, entendendo essa relação de intestino-cérebro e cérebro-intestino. Então é uma via de mão dupla, esse é o erro de muitos, que a gente fala, eixo intestino-cérebro. Então você pensa que é só daqui para cá, mas o eixo vem de cima para baixo. A gente conversa, tanto é que se a pessoa se sente nervosa, precisa ir no banheiro. Então, verdade. O café que você me falou, o estímulo também vem pelo nervo vago, vem pelo impulso do cérebro e também do intestino. Então, sabendo disso, tem alguns psicobióticos. Por exemplo, tem hoje eu vou acabar fazendo propaganda, né? Mas tem uma marca brasileira, a Apsen, né, de medicamentos. Ela criou o primeiro psicobióticos do Brasil. Ela chama Probians. E ela é o Lactobacillus helveticus, o Bifidobacterium. Deixa eu lembrar. Acho que é Bifidobacterium helveticus Lactobacillus helveticus e Bifidobacterium longum. São cepas específicas para isso, para melhorar ansiedade e depressão. Então ele foi criado para isso. Por quê? Porque vários estudos, eu vi os estudos, em média de 4 semanas, melhorou os sintomas de ansiedade e depressão para a amostra ali que foi feita. Outros probióticos, né, que ajudam. Aí tem cepas específicas. Um deles, o mais famoso aí, que a galera pode usar sem problemas, Yakult, Casei Shirota. Você sabe esse nome? Já ouvi falar, não sei de onde, mas já ouvi. O Yakult tem o Lactobacillus casei Shirota. Ficava passando a propaganda. Exato. Quando eu era criança. O casei Shirota conseguiram fazer estudos e mostraram que tem benefícios para ansiedade, depressão e insônia. Então, pode-se usar. Ele tem 40 bilhões de probióticos ali dentro.
Então é uma quantidade bem grande. Tem algumas que podem ser usadas, por exemplo, para TEA, o transtorno do espectro autista. Se eu não me engano, é a Plantarum. É que eu tenho que lembrar a família antes, né? Porque eu acho que é Lactobacillus, mas eu preciso dar uma olhada de novo. É que é muito nome para lembrar. Tem a Reuteri, que, por exemplo, melhora a sinalização de GABA. Lembra que eu te falava do GABA? Não ficou muito claro, né? Do neurotransmissor. Do GABA? É. A gente não aprofundou nele. Vamos lá. Eu acho que eu às vezes me perco, mas eu tento voltar aqui para não ir muito além. A gente tem uma balança entre GABA e glutamato. No mundo de hoje, a gente tem muito excesso de glutamato. Glutamato é excitatório, GABA é inibitório. Cafeína pode acabar estimulando excitabilidade, ou seja, estimular glutamato. Euforia, ansiedade, estresse, que é uma das coisas que mais aumenta. Insônias crônicas, aumenta glutamato. A balança existe, todo mundo tem. Glutamato não é ruim. Tudo no nosso corpo não tem uma coisa que é ruim. Ela existe. O porquê ela existe, para quê, quanto tem que ser liberada, é a questão, é o X da questão. O equilíbrio o equilíbrio daqui do glutamato, que é a dificuldade. Ele precisa existir, por exemplo, para a gente aprender. Pensa que às vezes você está animado para aprender alguma coisa e você aprende aquilo com maior facilidade. Verdade. Porque você traz excitação, excitabilidade. O exercício, tudo, tipo, esses aprendizados que você vai tendo na vida são por causa essa liberação de glutamato nos ajuda. Contudo, o excesso, uma ansiedade crônica, estresse crônico, um não equilíbrio do sono, uma insônia, começa a excitabilizar muitos neurônios. Tem um problema aqui que, bom, não vou falar o nome, né, mas o vírus do momento, ele pode causar isso também. É uma das coisas que mais, na verdade, piora. Esse excesso de glutamato começa a entrar muito cálcio nos nossos neurônios. Esse cálcio acaba sendo neurotóxico. Começa a criar excitotoxicidade, excitando muito e dando toxicidade para aquele neurônio. Porque a balança de GABA está desbalanceada. E onde que o GABA, por exemplo, pode ajudar? Num organismo mais saudável. Aí sim, ele se liga no receptor certo, o neurotransmissor. O GABA traz a inibição do glutamato. Mais ou menos assim. Ele equilibra essa balança. Então o GABA, ele vai fazer com que você, por exemplo, você tem que dormir, quem que você tem que começar a chamar à noite? O GABA e menos glutamato. Então a gente tem o quê? A taurina, a L-teanina, a gente tem o magnésio glicinato. Todas essas substâncias são para tentar aumentar o GABA. Sabe o que mais aumenta, Lutz? Chás, o chá da vovó, camomila, a passiflora, que vem do que é um erro, né, que as pessoas acham que é do maracujá relaxa, mas na verdade é da raiz e da folha do maracujá, que é a passiflora. Tem a valeriana, tem o mulungo, valeriana, mulungo, erva cidreira, que é a melissa. Cara, eu sempre achei que era placebo, por exemplo, chá de camomila e tal. Até começar a tomar, me baqueou um dia, cara. Ah, você já tomou? Eu tomo todo dia, tô tomando todo dia. Agora. E eu tomo, tal, coloco própolis lá e tomo. E teve um dia, cara, que eu senti forte, assim, o chá de camomila, cara. Eu não sei, porque eu nunca sai igual, né? Eu não sei... A proporção. A proporção, a infusão certinha e tal, não sei o quê. Mas teve um dia, cara, que eu não conseguia falar direito, assim. Eu ia gravar um negócio à noite. E eu falei até bem lento, assim. Foi muito engraçado. Parecia que você tava anestesiado. Aham. É essa sensação mesmo. E é justamente isso que, por exemplo, as pessoas que tomam um ansiolítico, é isso que acontece. O ansiolítico, o mais comum deles, Rivotril, né, vamos falar o nome ali, benzodiazepínicos, ansiolíticos, o Rivotril, que é um dos mais comuns, eles aumentam o receptor de GABA, fazendo com que a pessoa começa a dar essa relaxada. Só que o que acontece? O GABA, assim como o glutamato, ele tem que ter seu equilíbrio. Toda hora você colocar isso no seu organismo, que é o que está acontecendo muito também, porque a pessoa, o que acontece? Ela sente o pico da ansiedade. Preciso do meu Rivotril. Eu não consigo dormir. Preciso do Rivotril. Não consigo.
Entende? Ela fica. É aí que a gente fala, você não tá curando, assim, não é que na verdade eu falo de cura. Você não tá ajudando o seu organismo. Você tá tentando baquear a besteira que você faz. Verdade. Porque você talvez tenha ansiedade, porque você leva muita preocupação para casa, porque você terminou o trabalho, você deveria ter se exercitado, ou deveria se exercitar depois, deveria fazer uma higiene do sono, mas você não faz. Não e faz acha uma que, terapia, não vai atrás de ver o porquê que você se sente ansioso. O que ele quer? Botar 10, 20, 30 gotas e apagar. Porque, sim, não dormir é ruim. É ruim não dormir. Só que também é ruim a pessoa ficar dependente daquela substância porque ela não consegue dormir. Então tem que entender o porquê que ela não consegue dormir. Alguma coisa está acontecendo.